Coronel Gerson Gomes, será que é isso que está aparecendo mesmo? Um projeto feito sob medida para liberar Lula, para autorizar o presidente eleito a gastar e para tentar enquadrar de alguma forma o presidente Jair Bolsonaro, coronel? É isso? Eu acho que é legítimo que todos nós cheguemos a essa conclusão, ou pelo menos a essa desconfiança. Se nós pudéssemos historiar assim rapidamente, nós percebemos que houve todo um esforço concentrado e que reuniu vários setores e grupos de interesse da sociedade para derrubar o presidente Bolsonaro. Esse presidente que, de certa maneira, foi alguém que entrou contra todo um arcabouço já muito bem estruturado e montado para utilizar o Estado em benefício de vários desses grupos de interesse. É interessante que quando o Supremo Tribunal Federal ele faz a alteração da jurisprudência da prisão em segunda instância, aquele esforço que o Supremo fez de libertar Lula, ele acabou libertando também José Dirceu e muitos outros criminosos de alta periculosidade, talvez não tão perigosos quanto José Dirceu, mas também de alta periculosidade, inclusive traficantes, etc., foram libertos porque se entendeu que somente quando se transitar em julgado, e isso significa no Brasil tendo dinheiro, né, para pagar todas as chicanas e todas as possibilidades jurídicas e processuais, significa que o rico, ou aquele que tenha bastante poder econômico, ele jamais será preso. E se ele jamais será preso, ele também não tem nenhum estímulo para a delação. Então foi desmontado todo aquele esforço jurídico para que se responsabilizassem empresários, políticos, etc., que a Operação Lava Jato havia empreendido. Nesse esforço para libertar Lula, talvez a sociedade tenha permitido, ou vamos dizer assim, admitido aquele esforço como uma retribuição dos ministros da Suprema Corte ao fato de que o ex-presidente Lula, ele na realidade foi o grande patrocinador da nomeação da maioria desses ministros da Suprema Corte. Bom, se pensávamos assim, o ministro Fachin, logo depois, ele faz uma jogada, e eu só tenho como chamar isso de jogada, porque não tem nenhum tipo de respaldo moral, ético, jurídico, simplesmente uma jogada em que, se atribuindo uma, talvez, impossibilidade do ministro Sérgio Moro julgar aqueles processos em Curitiba, porque se entendia que deveriam ser julgados talvez em Brasília, todo aquele esforço, não somente dos ministros do Supremo Tribunal de Justiça, porque chegou até o terceiro estágio, né, de jurisdição, então, mas também os desembargadores de Porto Alegre, todo aquele trabalho, e também os dois juízes da 13ª Vara, porque não foi somente o juiz Sérgio Moro, mas uma outra juíza também, que condenaram o ex-presidente Lula. Então, todo aquele trabalho foi feito e desperdiçado porque houve uma ação muito pontual e eu poderia dizer até militante do senhor Fachin. Isso agora está se coroando com a eleição em que o senhor Fachin reúne todos os ministros da Suprema Corte com ele e articulam uma revalidação da eleição ou da participação eleitoral do ex-presidente Lula. Agora, o processo eleitoral é conduzido pelo senhor Alexandre de Moraes e chegamos a essa situação em que o ministro Lewandowski vai ao Senado e tem a coragem, né? A desfaçatez de fazer uma proposta como essa, que não é somente para blindar o talvez governo Lula de um processo de impeachment, mas é também para blindar os próprios ministros da Suprema Corte, porque o eleitor que elegeu aquele Senado que pudesse frear essa hipertrofia do Supremo Tribunal Federal também será impedido se essa proposta do ministro Lewandowski prosperar ali no Senado e na Câmara dos Deputados, porque pela proposta dele,
também serão impossibilitados do impeachment, ou estarão impossibilitados de sofrer impeachment, os ministros do STF, por esse processo que hoje, no imaginário da população, seria a forma democrática de frear o senhor Alexandre de Moraes e outros que com ele trabalham nessa mesma linha. Então, me parece que, junto com aquele desembargador que fala aos ouvidos do ministro Alexandre de Moraes, missão dada, missão cumprida, eu creio que também o ministro Fachin, o próprio ministro Lewandowski, não só o próprio Alexandre de Moraes, quem sabe até o ministro Barroso também, são vários daqueles que hoje poderiam falar juntos em coro, missão dada, missão cumprida. Diga, Fernão. Gerson, esse pessoal é uma mentira de cabo a rabo. O que nós estamos vivendo aqui é só trapaça e violência, e trapaça sustentada pela violência. Mais da metade desse pessoal que você nomeou aí passou os últimos 40 anos recebendo indenização paga pelo favelão nacional, né, por terem sido presos e censurados lá nos chamados anos de chumbo. E agora são eles que censuram e que prendem, né, em nome da democracia, né? É o pessoal que reclamava dos 19 bi há uma semana atrás, né, das tais emendas secretas, né, que arrancou 19 bi gastos sem a fiscalização do Congresso, veja você, que perigo e tal, né? É o mesmo pessoal que acabou de tomar um cheque em branco de 200 bi para o presidente gastar sem a fiscalização do Congresso, né? E vai por aí, né? As tais milícias digitais bolsonaristas, né, que segundo o Flávio Dino são mais perigosas que a bomba atômica, vão acabar com o mundo, vão pôr um fim no mundo, né? Nunca foram encontradas pelo Elon Musk, né? Mas as ações concretas da esquerda na rede, no Twitter, foi a única que sofreu uma radiografia concreta, né, que corroboram o fato de que 98% dos funcionários do Twitter fizeram doações para candidatos de esquerda na eleição, né, a censura das falcatruas do filho do Biden. Tudo que eles acusam os outros de fazer é o que eles fazem, né? Sempre foi assim, né? Essa questão das armas, é tudo sempre mentira, né? Você tem no governo Bolsonaro, né, o número de armas na mão de cidadãos que obedecem à lei aumentou 4 vezes, né? E o número de assassinatos caiu 1/3, né? Começou em quase 70 mil no início do governo, no primeiro ano do governo Bolsonaro, e ele está entregando quase 40 mil, né? Então, não tem nada a ver com segurança pública isso aí. Se tivesse, eles não estavam tomando as armas de quem se deu o trabalho de registrar tudo na polícia e no exército e o diabo, né, e proibindo a polícia de entrar nos territórios livres do crime organizado, onde tem mais arma de guerra do que nos arsenais do exército, né? É por isso que o PCC está em festa, né? Eles estão sendo soltos e ganhando os habeas corpus que eles não dão para quem tem um blog na internet e falou qual é a verdadeira biografia do Lula. Tem gente que está presa em presídio de segurança máxima desde julho passado por causa de ter falado alguma coisa desse tipo. Então, nós estamos em plena ditadura, e é uma ditadura que é sustentada pela mentira e pela violência. E é bom chamar essas coisas pelo nome certo, senão a gente não vai se livrar delas antes que elas nos transformem em pizza.